Primeiro diz assim: ousa, só na frente, baixa aqui. Glória. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as mínimas causas? Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo: não há, pois, entre vocês sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Tendes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isso aos seus irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um contra o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Por que serão dois? Por que serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Deus amado, querido, mais uma vez nós estamos em sua presença nessa noite. Nós queremos, ó Deus, rogar que o teu Espírito possa esclarecer, ó Deus, esses assuntos tão ricos e preciosos para a nossa vida, Pai. Que nós possamos, ó Deus, ser iluminados por essa revelação tão poderosa que é a sua palavra, e que possamos, ó Deus, absorvê-la na nossa vida, porque a sua lei é a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, que os nossos olhos sejam abertos, que as escamas dos nossos olhos caiam, e que nós possamos dia após dia viver de acordo como te agrada, no nome de Jesus, amém e amém. A gente percebe o capítulo 6 é muito semelhante
na linguagem do capítulo 5. Na realidade, o que Paulo está fazendo aqui, ele está dando continuidade no assunto que ele começou no capítulo 5. Só que ele inicia de uma outra maneira, falando sobre um outro assunto, que é algo que está prejudicando também a igreja de Corinto, e ele precisa tratar dele para depois continuar o assunto que ele iniciou. Então, a proposta que eu trouxe hoje para a igreja é de nós iniciarmos o capítulo 6 até o versículo 9, e na quinta-feira que vem a gente termina o capítulo 6 do versículo 10 em diante, porque não vai ter tempo para a gente tratar todos esses assuntos. E esse assunto que Paulo inicia falando, ele é muito importante, ele é muito pertinente para os nossos dias, ele está cheio de coisas que nós vivenciamos dia após dia, que acontecem no nosso meio, e a gente precisa saber como lidar com esse tipo de coisa da maneira bíblica, para que possamos viver de uma forma que agrada a Deus. Amém? Então, quem vai estar comigo aí, não vai conversar com o vizinho, não vai ficar ouvindo a chuva, vai ficar comigo aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Se o vizinho quiser conversar com você, diga assim, ó, pega o beco, vai conversar para lá. Tá cheio de cadeira ali, vem, vai procurar uma cadeira que você possa sentar, que seja longe de mim. Vamos lá, queridos. Essa carta, ela contém uma série de repreensões e advertências, como a gente acabou de dizer. Paulo já tinha condenado o problema das divisões, igrejas divididas dentro da própria igreja. Já havia condenado a respeito do orgulho, gente orgulhosa demais. Capítulo anterior falou sobre a imoralidade sexual. E a continuação dessa carta é ainda sobre o assunto de imoralidade sexual. Porém, ele inicia a carta, no capítulo 6, condenando a respeito dos litígios. O que é um litígio? Litígio é um conflito entre pessoas. Pergunte para o seu vizinho, isso acontece dentro das igrejas? Se acontece dentro das melhores famílias, isso acontece dentro das igrejas, tá certo? Ele começa a falar sobre litígio, que é um conflito entre pessoas. E conflito de quê? Todo conflito é um conflito de quê? É um conflito de interesse. Às vezes, eu sempre digo que o pior conflito é aquele que o único interesse que ele tem é de ter razão. Ele perde uma noite de sono, ele perde amizade, ele perde companhia por causa de razão. Não está valendo nada, mas está valendo só razão. Já dizia um ditado popular de um grande sábio, que você não pode ser feliz tendo razão. Ou você é feliz ou você tem razão. As duas coisas não conseguem combinar, tá certo? Então, litígio é o conflito de interesse entre pessoas, é contenda demasiada, e é geralmente aqueles conflitos que a gente insiste em manter por causa de nada. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém agora que mantém uma opinião terrível contra alguém por causa de absolutamente nada. Quando você vai parar para ouvir qual é o problema que ela tem com outra pessoa, o problema é tão insignificante que você tem que se segurar para não rir, para a pessoa não se ofender com o seu riso, porque é um problema bobo. Isso é litígio, tá certo? Perceba que todos esses problemas que a igreja estava mergulhada, olha só, problema de divisão, problema de orgulho, problema de soberba, problema com lideranças, problemas com imoralidade sexual, agora problema entre a própria igreja, pessoas brigando com as outras, litígios, tudo isso é a falta de uma vida de espiritualidade com Deus. Tudo isso, a igreja de Corinto estava mergulhada nisso, porque ela negligenciava o principal, que é a vida com Deus, que é a fé, que é a sua leitura devocional, é a sua oração, é o seu contato direto com o Salvador, é a pergunta que você precisa fazer sempre para Deus: Senhor, será que o Senhor está se agradando disso que eu estou fazendo? Será que realmente todos os esforços que eu estou concentrando e estou perdendo tanto tempo, tanta paz, será que realmente é isso que o Senhor quer que eu faça? Então, a falta de uma vida com Deus, porque a igreja de Corinto negligenciava a vida espiritual, automaticamente ela se mergulhava cada vez mais em mais pecados. E o que nós começamos a aprender com isso é que todas as vezes que nós negligenciarmos a nossa vida espiritual, automaticamente, queridos, nós temos uma tendência a cair
em pecados. E a Bíblia diz que só há uma coisa que nos separa de Deus. O que são eles? O quê? Pecado. Então não negligencie a sua vida espiritual. Tenha tempo para tudo, mas também tenha tempo para as coisas de Deus. Tenha tempo para trabalhar, mas tenha tempo para as coisas de Deus. Tenha tempo para lazer, mas tenha tempo para a coisa de Deus. Tenha tempo para namorar, mas tenha tempo para as coisas de Deus. Porque se você não tem tempo para as coisas de Deus, automaticamente você vai ocupar o tempo que era para ser para Deus com outras coisas. Então tenha tempo para tudo. Alguém me disse assim: pastor, eu não tenho tempo de ir para a igreja. Ok, mas se você adoecer, você vai ter que parar para ter tempo de cuidar da sua saúde. Então, querido, priorize a sua vida espiritual, porque se você estiver bem na sua vida espiritual, naturalmente todas as outras áreas da sua vida também vão estar bem, porque você vai ter controle, você vai ter equilíbrio. E não é controle, não é autocontrole, é controle que vem do alto, porque crente tem controle que vem do alto. É o Senhor quem manda o controle para a nossa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A informação que Paulo recebe é que os irmãos da igreja estão brigando. Eu só me lembro quando eu era criança, a cachorrada era grande. Eu e o Luquinha era no pau direto, eu e meu irmão, pá, pá. Era pra lá e pra cá. E a mãe: menino, tia gente, o que? Te ajeita, para com isso. Vocês vão me matar de raiva, vão matar vocês de pé. E o pau cantava. Sabe o que aconteceu? A gente cresceu. E hoje a gente não briga mais. Porque brigar é coisa de criança. É sério que é remédio? Diga para o seu vizinho: brigar é coisa de criança. A gente, olha, quando éramos crianças tínhamos muita diferença, irmão Jorge. Hoje a gente não tem mais nenhum. Pelo contrário, ele liga para mim: meu irmão, como é que você está? Eu ligo para ele: meu irmão, você está tudo bem? Quando a gente cresce, a nossa cabeça é outra. Agora, para estar brigando, bobagem, coisa de criança. Diga para o seu vizinho: deixa de ser criança. Ou talvez o vizinho olhe para você e diga assim: mas você nem sabe se eu sou. Eu estou dizendo que você é. Escute, querido. Mas aqui não era qualquer tipo de briga, tá? Essas brigas aqui eram tão complicadas que eles não conseguiam se compreender, eles não conseguiam se entender. Você sabe o que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que, como eles não conseguiam conversar, eles estavam indo aos tribunais, levando os irmãos para o juiz. Está vendo uma coisa dessa? É aquela coisa daquele camarada. Deixa eu ver se vai dar microfone aqui. Vai não. É aquela coisa daquele camarada que diz assim: eu sou crente, mas minha mão não é não. Já viu o crente que diz assim: rapaz, eu sou crente, mas a minha mão não é não, viu? Rapaz, eu sou crente, mas não sou besta. E tem outro que diz assim: eu sou crente, mas não sou otário. Não é? Não tem gente que é assim? Eram esses irmãos, eles queriam resolver as coisas sem ser pelos meios espirituais. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: ou você é crente para resolver as coisas, as suas coisas do jeito de Deus, ou você não é e vai resolver do seu jeito. Vou repetir, foi muito bom isso que foi falado agora. Ou você é crente para resolver as suas coisas do jeito de Deus, ou você não é para resolver as coisas do jeito que você quer resolver. Quem está entendendo, diga amém. Diga para o seu vizinho: receba que é remédio. Vamos voltar. Irmão João, você vai ficar aí direto aí, viu? Bora lá. Eles estavam levando os irmãos para o tribunal, irmão. Estavam chamando a polícia para os irmãos. Entendeu? Estava chamando a polícia para os irmãos, levando os irmãos para o tribunal. E sabe quem é que estava julgando as coisas dos crentes? Eram os incrédulos. Oh, coisa linda, né? O incrédulo lá, que precisa ver Deus na tua vida. Aí está vendo dois irmãos no pau aqui. Epa, calma aí, pelo amor de Deus, olha só. Foi tão bom que até eu me soltou um negócio aí. Pelo amor de Deus. Você está entendendo isso? Quem estava julgando a causa dos servos de Deus era quem? Era o ímpio, o incrédulo. Isso é escândalo. Isso é escândalo. Ô glória! Irmão, e os incrédulos estavam ouvindo as bobagens que estavam acontecendo dentro da igreja.
porque a irmã, né, a igreja de Corinto tinha a cultura do véu, a igreja de Corinto tinha a cultura do véu, certo? Aí porque a irmã não usava o véu, eu vou já explicar essa história do véu para você entender o que era o véu. Porque uma irmã não usava o véu, aí a outra, não está usando o véu não, né? Você é indigna, você é impura. Aí pronto, elas não conseguiam, é sua miserável, tá certo. Elas não conseguiam se entender, aí iam para onde? Para o juiz. Aí o juiz ia julgar o quê? Ele nem entendia nada, não, porque a outra está usando o véu. E aí? O juiz não entendia nada, calma aí. Vocês não eram para proclamar a glória de Deus, vocês estão aqui com confusão dentro do tribunal, por causa de coisa besta. Vou lá para a história do véu, tá? História do véu, tem até uma igreja no Brasil e no mundo inteiro, que é a Congregação Cristã do Brasil, conhecida como Igreja do Véu, não é? Que é uma igreja onde as mulheres só podem entrar, orar, se elas estiverem com o véu, tá certo? Essa doutrina foi extraída da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, para quem não sabe, é essa igreja que nós estamos pregando há bem quase 2 meses, tá certo? Lá tinha um templo muito famoso, gente, de uma deusa. Essa deusa, ela era a deusa da fertilidade, tá certo? E do amor. Então o que acontece? Haviam 1000 prostitutas que serviam a essa deusa dentro do templo. E como é que dava-se esse culto? Olha que culto legal não, né? Escandaloso. Olha que culto escandaloso. As prostitutas recebiam os homens dentro do templo da igreja e eles praticavam sexo ao ar livre, explícito dentro do templo. Isso era o culto a essa deusa. E essas prostitutas, para serem identificadas que eram prostitutas, elas rapavam a cabeça e ficavam careca, certo? Então quando Paulo chega a Corinto, ele prega o evangelho. Quem é que aceita Jesus logo? Um bocado de prostitutas. Aí as prostitutas agora vão entrar dentro da igreja cristã careca. E as outras irmãs têm o cabelo longo. Elas estão se sentindo como? Constrangidas. Aí o que é que eles fazem? Eles instituem o véu para que as prostitutas possam usar, para que elas não se sintam constrangidas porque as outras têm cabelo. Você está entendendo? Isso não é uma doutrina, isso é uma coisa que acontecia especificamente naquela igreja, para resolver um problema, ok? Todo mundo está entendendo até aqui? Diga glória a Deus. Não deixe o vizinho dormir, viu? Do seu lado. É porque o clima está muito favorável, né? Vamos lá, olha só. Então, eles levavam os irmãos da igreja para o juiz, porque eles não conseguiam resolver os seus conflitos. E sabe como é que Paulo expressa isso? No versículo 1, olha o que é que ele diz comigo, ó. Bota aqui, cadê o texto? Abre a sua Bíblia e vai aprender a usar a Bíblia agora. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Nós vamos dá uma olhadinha nesses aços na direitinho, que eu estou aqui me pelando de calor, viu? Vocês estão com frio? De quê? Pelo amor de Deus. Sangue de Jesus. Vamos lá, versículo 1 diz assim, ó: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Olha como é que Paulo começa a carta, dizendo o seguinte, ó: vocês têm a ousadia de ter alguma coisa contra o outro e procurar alguém de fora da igreja para resolver o problema de vocês. Ó, olha como é que estava a maturidade espiritual dessa igreja. Era tão pequena que eles não conseguiam resolver os seus problemas. Eles também não conseguiam ver que dentro da igreja existem autoridades espirituais e pessoas maduras o suficiente que você pode sentar para conversar, para resolver determinados problemas. Você está entendendo? Repita comigo. Dentro da igreja existem pessoas sábias, idôneas, que podem ajudar a resolver o problema. Eu não preciso procurar quem está de fora. Dentro da igreja tem gente capacitada para fazer isso. Amém? Então Paulo anuncia
a verdade, e ele, dentro da verdade, ele expressa a sua preocupação com os crentes de Corinto, que precisavam agir de forma diferente. Por quê, irmãos? Porque quando eles expunham essas situações, eles não estavam expondo a vida deles somente, eles estavam expondo o Evangelho e a igreja também. Isso é um problema nos nossos dias de hoje, gente. Isso é um problema nos nossos dias de hoje. Você já percebeu que a igreja brasileira também parece ter o mesmo comportamento da igreja de Corinto? Parece que a gente não sabe resolver os nossos problemas e tudo que acontece a gente faz virar notícia e jornal. Por exemplo, se um irmão no nosso meio pecou, a gente não sabe resolver entre a gente, mas a gente precisa noticiar para os ímpios que isso aconteceu. Se uma liderança caiu, a gente não sabe resolver entre a gente. O que a gente faz? A gente começa a comunicar isso para os ímpios. E o que vai acontecendo? O evangelho vai sendo manchado e a igreja vai sendo queimada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que Paulo estava dizendo é: problema de casa resolve em casa. Tem até um ditado que a gente usa muito no meio dos casais: roupa suja se lava onde? Em casa. Então olhe para o seu vizinho e diga assim: aprenda isso, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: sua vida não é jornal para estar sendo notícia toda hora. Amém? Sua vida não é revista para estar em manchete em todo momento. Não, 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 não. A igreja também não. A igreja anuncia a boa nova. O evangelho é a boa nova. A gente proclama Cristo. E os problemas da igreja a gente resolve de porta fechada dentro de casa. Amém? Amém? A gente precisa acabar com essa mania que a gente tem de querer estar por aí falando mal de pastor, irmão. Ah, porque o Edir Macedo, o problema é do Edir Macedo. Ah, porque a Universal, o problema é da Universal. Ah, porque o pastor fulano de tal, o problema é do pastor fulano de tal. Ah, porque ele pede dinheiro demais, o problema é dele. Quem está lá dando dinheiro não acha ruim não, só acha ruim quem está do lado de fora. A gente precisa acabar com isso, de falar mal dos nossos irmãos da fé. Ah, tá vendo? O irmão lá, olha o jeito do irmão. O irmão estava fazendo isso com ele. Irmão, vai cuidar da tua vida. E se você acha que isso é algo que afeta a igreja, você precisa procurar a liderança da igreja para resolver. Porque se você ficar comentando, o nome disso é fofoca. Diga para o seu vizinho: glória a Deus. A gente precisa compreender isso. Isso é maturidade espiritual. Diga aleluia. Olha só. Uma coisa que a gente precisa compreender, precisa ficar muito claro no nosso meio: o fato de que o apóstolo Paulo repreendeu os coríntios por sua atitude de qualquer coisa ou qualquer discórdia irem aos tribunais, não significa também que a palavra de Deus é contra que a justiça seja feita. O fato de que o apóstolo Paulo está repreendendo a igreja de Corinto, e nós estamos hoje sendo repreendidos pelo Senhor, de que os nossos problemas a gente resolve dentro de casa, não significa que Deus compactua com a injustiça. Se um irmão seu na fé lhe defraudou, lhe extorquiu, lhe roubou, e a liderança espiritual não conseguiu resolver o problema, e ele simplesmente disse que não quer resolver o problema, aí sim, a partir daí é que você deve procurar uma instância superior que tenha poder de lei para resolver o problema. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, isso não quer dizer que pelo fato de nós termos que resolver os nossos problemas aqui, que a gente vai ter o tempo todo que sofreu dano lá fora. Se uma pessoa lhe defraudou, se alguém está ali ameaçando de morte, se alguém está cerceando o seu direito de ir e vir, se alguém está ali constrangendo e você não consegue resolver esse problema espiritualmente falando, você procura a lei. Está entendendo? Existe um equilíbrio entre essas duas coisas. Amém, irmão? Tem um equilíbrio entre essas duas coisas. Isso fica muito claro em Atos capítulo 16, verso 37 ao 39, né? Fica claro também em Atos 25, do versículo 10 ao versículo 12, quando Paulo por duas vezes teve que
ele teve que rogar para si o direito dele como romano. Ele teve que apelar para o poder judiciário para poder resolver um problema seu. Todo mundo está entendendo aqui? Amém mesmo? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre qual é o problema da exposição, já que a gente vive nessa era de exposição, onde tudo a gente expõe, né? Eu conheço casais, não é daqui da igreja, mas eu conheço casais há muito tempo, casal que vive em pé de guerra, que eu conheço, eu sei que vive em pé de guerra, mas ontem no dia dos namorados, menino, rapaz, ontem no dia dos namorados, era cada foto que eu disse assim, meu Deus, faz se tornar verdade isso aí, Senhor. Os textos, meu Deus do céu, nem se fala dos textos. Meu amor, você é minha vida, e dentro de casa, ai pra lá. Então, entenda, gente. Entenda isso aqui. A gente vive uma era da exposição, você já percebeu? Tudo que acontece a gente quer postar. Tudo, né? Tá aí o Instagram e hoje os stories, né? Camarada, tudo é. E ainda mais. Eu não sou contra não, faço isso também, mas eu sou contra que faça isso com tudo. Estou comendo, Tá chovendo, Estou no shopping, só olhando, não comprando nada, Tá passando um cachorro no meio da rua, Mas não é assim não, agora é assim, né? Tudo é assim agora. Olha aí, A gente vive a era da exposição. Eu quero ver assim no banheiro, o camarada vai lá. Eu quero ver. Você concorda comigo que a gente vive essa era da exposição? A gente quer expor tudo. A gente quer expor até o que não é verdade. Então, existe um problema com a exposição. Vamos entender o que é isso? Porque é isso que Paulo está querendo condenar aqui. Primeiro, ele está querendo que a gente compreenda que existe um padrão para a gente seguir. Olhe para o seu vizinho e diga assim: você não escolheu ser crente? Agora aguente. Diga para quem está do outro lado: você não escolheu ser crente? Agora aguente, né? Tem um padrão que a gente precisa viver. Você não pode mais viver de acordo com a sua própria vontade. Eu até vi um videozinho que eu já mostrei para alguns irmãos aqui. Eu até andei brincando muito em relação a isso, né? Ou você fala, ou Deus fala, você fala, irmão. Ou você vive, ou Deus vive em você. Não tem como as duas coisas combinarem. Diga para o seu vizinho: ou é você ou é Deus. E aí, quem é que vive em você? É você ou é Deus? Tem que ser Deus, né? Então existe um padrão para a gente seguir. Levante a mão comigo e diga assim: tem que ter um padrão. Ok, vamos lá. Versículo 9. Paulo faz uma evocação ao reino de Deus. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Aqui vai entrar o processo de exposição. Mas antes de entrar o processo de exposição, Paulo está dizendo aqui que o reino de Deus tem as suas próprias leis, tem a sua ética, tem a sua moral e tem as suas normas. Amém? Que é diferente do mundo. Diga glória a Deus comigo. Olha lá, vamos lá. Primeiro, as coisas que estão relacionadas ao povo de Deus devem ser tratadas entre nós e não expostas para o mundo. Abra comigo aí o versículo de número 5. Quem achou, diga glória a Deus. O que está escrito aí? Não estou ouvindo. Cadê? Olha lá. Não há sábios entre vós? É a pergunta do apóstolo Paulo. Não há sábios entre vós? Ele é até irônico para dizer: será que não tem nenhum que vocês possam olhar e observar e chamar
para contar o que está acontecendo no meio de vocês. Então, qual é o padrão do reino de Deus? É que as coisas do reino de Deus, elas não são expostas da maneira como o mundo expõe. A palavra de Deus, ela vai crescendo de uma forma natural. Irmão, a palavra de Deus é uma semente. Quando você planta, você vê a semente, você enxerga a semente, você só enxerga o produto dela, o fruto dela, quando ela morre para crescer. Você está começando a compreender como é que são as leis do reino de Deus? As coisas que acontecem no nosso meio, a gente precisa resolver aqui entre a gente. Diga para o seu vizinho assim: irmão, não tem problema, se não tem problema comigo, tem que resolver comigo, meu irmão. Diga assim, ó, se a gente não conseguir resolver, a gente procura um líder da igreja, um pastor. Viu, irmã? Porque homem geralmente não gosta de expor nada, não. Quando a gente pergunta para um assim: ei, meu irmão, pai do senhor, está tudo bem? O camarada está todo arrasado, mas está tudo bem. Mulher que a mulher que já conta logo, abre logo, fala logo tudo. Então, mulher, você, minha irmã, ajuda esse seu marido aí. No dia que ele tiver com um problema no coração que não quiser resolver, cabuete ele para uma liderança espiritual, para que ele possa abrir o coração dele. Amém? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso resolver as minhas coisas aqui. Será que aqui não tem uma pessoa sábia que possa me aconselhar? Será que dentro da igreja, irmão, não tem uma pessoa sábia que possa lhe aconselhar? Será que dentro da igreja não tem uma pessoa coerente que possa lhe dar um bom conselho? Com certeza tem. Agora, sabe qual é o nosso problema? É que a gente vai até as pessoas, não é para ouvir o que a gente quer, não é para ouvir o que a pessoa vai dizer, é o que a gente quer. A gente já vai pedindo um conselho, tendo as nossas respostas, e quando a pessoa fala o que a gente não quer ouvir, o que a gente faz? O que a gente faz quando a pessoa fala o que a gente não quer ouvir? A gente fica com raiva e se afasta. Não é assim? Diga para o seu vizinho: vamos seguir dessa maneira. Se tem alguma coisa que nós precisamos resolver, resolvamos entre nós. Isso é tão sério, gente. Quem aqui estuda direito ou estudou alguma cadeira na faculdade de direito? Estudou, João? Ok. Para quem não sabe, existiu um período da história do mundo que, sabe qual era o direito que era utilizado para julgar as coisas? Era o direito canônico. Que direito é esse? Era o direito que era extraído da Bíblia. Direito extraído da Bíblia. A igreja era a lei. A igreja era a lei. Você está compreendendo? Então, dentre a igreja existem pessoas que podem e devem nos aconselhar. E eu quero dizer para você essa noite, querido, em nome de Jesus, se existem conflitos no teu coração e você está aí prestes a tomar decisões e não consultou ninguém, procure alguém sábio dentro da igreja, porque a Bíblia diz no livro de Provérbios que é na multidão dos conselhos que existe a sabedoria, e Deus vai te dar uma direção clara para que você possa caminhar. Deus vai te dar uma direção sábia para que o teu destino possa ser poderoso em Deus. Mas não faça nada, absolutamente nada, com o coração cheio de conflito. Amém? Segunda coisa, no versículo 6, diz assim, ó: mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante os infiéis. Eu pergunto para você: é lícito? O infiel que a Bíblia está dizendo aqui é o ímpio. É lícito que o ímpio saiba das coisas que acontecem de ruim dentro da igreja? Você sabia, olhe para cá, você sabia que sem querer, você sabia que sem ter a intenção, você pode estar sendo uma pedra de tropeço para a evangelização de alguém? Quando você fala para os outros que não são fiéis aquilo que está acontecendo dentro da igreja, você está sendo uma pedra de tropeço para que outra pessoa conheça a Cristo. Ninguém dá glória a Deus? Mas não tem os irmãos que gostam de sentar na calçada da casa assim: o culto lá na minha igreja foi desse jeito, e o pastor meteu-lhe a ripa, né? O pastor
pastor é chato. Aqui não tem isso não, graças a Deus, que eu não sou chato. Mas no Japão tem, né? Rapaz, tu viu como aquela minha irmã na igreja passou com uma saia escandalosa e o veneno aqui, ó. Saia escandalosa, o veneno saindo da boca. Falando pro ímpio, contando pro ímpio, né? Aí o ímpio tá ouvindo isso aí, é mesmo, né, mulher? Rapaz, né? Aí na tua frente ela não diz nada. Quando tu vira as costas, ela diz assim: eu lá quero saber de um negócio desse, rapaz. Eu achava que crente era sério, achava que crente era para ver. Esses crentes aí estão tudo pior do que nós. Quem nunca ouviu o ímpio falar isso? Você nunca ouviu o ímpio dizer isso? Ó, quer ver como você ouviu? Eu vou ser crente, mas para ser crente igual. Hã? Já ouviu já? Eu quero ser crente, mas quando eu for crente, não vou ser crente igual fulano de tal, não. Já ouviu isso já? Já sabe. E por que isso acontece? Por quê? Por causa de exposições demais. Porque existem pessoas não comprometidas dentro da casa de Deus. E você que está me vendo aí, você também. Aleluia. Estou espoletado o olho. Diga para o seu vizinho: cuidado, irmão. Cuidado. Tá certo? É lícito que o ímpio saiba das nossas coisas, sim ou não? É lícito que o mundo todo saiba dos problemas da igreja? Não é lícito não. Ó, todos os escândalos que acontecem no nosso meio, o que é que vocês estão rindo de mim? Precisam ser tratados dentro da igreja. O problema é para ser tratado. Se o irmão cair, não é para a gente matar, não. É para a gente chamá-lo ao arrependimento. E se ele não se arrependeu, o problema é dele. A gente já chamou, a gente já conversou, a gente já quis ajudar. Agora, ele não quer se arrepender, é um problema dele. Mas porque o irmão não quis se arrepender, eu vou estar por aí rasgando no meio da rua? Rapaz, ô irmão sem vergonha, viu? Né? Até me disseram me disseram, não aqui, mas me disseram para mim, que existe o irmão e o irmala. Eu até falei na semana passada. Sabe o que é o irmala? É o irmão misturado com mala, né? Mas se ele existe, a nossa obrigação não é estar por aí expondo a vida do irmão. A gente deixa ele com Deus para que o Senhor, ao seu tempo, possa tratar a vida dele. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu estou falando hoje bem no popular mesmo, porque é para você entender. Vamos lá, deixa eu beber só um cadinho d'água aqui. O que nós temos percebido é uma verdadeira exposição dos fatos que acontecem dentro da igreja. E o mundo está nos repudiando por causa disso. Escute, queridos. Que o mundo escandalize com a nossa vida diferente, mas não com a nossa igualdade para com eles. Posso repetir para você entender? Que o mundo se escandalize com a nossa vida diferente, não com a nossa igualdade para com eles. Sabe como é que a igreja atrai o ímpio? Pela diferença e não pela igualdade. Entendeu? É somente pela diferença. Então que o mundo nos ignore, mas pela vida diferente que a gente leva, e não pela vida igual a deles. No versículo 5, na parte A, o apóstolo Paulo diz assim, ó: digo isso para a vossa vergonha. Então, que nós não tenhamos do que nos envergonhar, amém, queridos? Que a nossa vida possa glorificar ao nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Uma outra situação que Paulo enfatiza no versículo 7, ele diz assim, ó: na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes problemas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos irmãos. Sabe por que a gente tem problema uns com os outros? Jesus disse em Mateus: se alguém te obrigar a caminhar uma milha,
Se alguém bater na tua face direita, pronto. Sabe por que a gente tem problemas com os outros? Porque a gente não quer sofrer o dano. A gente quer ter razão. A gente quer ter razão. Eu sou santo, mas se pisar no meu calo, eu viro carralo. Né? Não tem gente que é assim? Eu não tenho. Eu rodo a baiana. Tudo porque a gente não quer sofrer o dano. Escuta, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quer dizer que você não pode ser ofendido? Quer dizer então que você não pode ouvir uma coisa que você não gosta? Quer dizer então que alguém não pode te decepcionar e alguém não pode te magoar? Vamos lá, você é tão bom, quer dizer então que você nunca decepcionou ninguém também? Quer dizer que a sua fala nunca magoou ninguém também? Quer dizer que as suas atitudes também nunca afastaram ninguém de você? Então, é só eu que sou magoado, eu nunca magoo ninguém? O que o texto está dizendo é que a gente tem problemas com os outros, porque a gente não quer sofrer o dano, a gente só quer lacrar. Depois que eu aprendi essa palavra, agora só estou dizendo lacrar. A gente só quer lacrar. Já que eu aprendi, eu vou dizer para você que você sabe, mas deixa eu ter o prazer de te ensinar de novo. Lacrar, né? É o camarada que só quer sair por cima da situação. Diga para o seu vizinho, para com isso, irmão. Diga, Deus cresce, você cresce. Diga, Deus falou, você fala. O Deus vive, você vive. Amém. Amém, meu pastor Carlos? O Deus lacra, você lacra. Eu brinco com ele porque é paixão. Você entendeu, irmão? A gente não quer sofrer o dano. Sabe, a gente não quer perdoar o irmão. É ou não é? A gente quer perdoar, mas tu no teu canto e eu no meu. Porque eu não posso sofrer o dano, eu não posso me magoar, eu não posso que ninguém me ofenda, tá? Então a gente está na fé errada. Porque se o modelo da nossa fé é Cristo, ele morreu crucificado, cuspido, humilhado e dizendo: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Só ouvir alguns, glória a Deus. Glória a Deus. Né? Ô glória! Está ficando crente ali, glória a Deus. Aleluia. Então, a gente precisa entender que na vida vão nos ofender. Na vida vão nos ofender. Quem nunca foi ofendido aqui, levante a mão para mim saber qual é a receita. Como é que é esse caminho de não ser ofendido? Sabe, irmão? E a gente precisa aprender a lidar com isso. Pastor, e como é que eu aprendo a lidar com a ofensa? Primeiro, pare para pensar na outra pessoa também, não pense só em você. Pense no porquê que essa outra pessoa fez isso. Pense o que levou essa pessoa a fazer isso. Pense qual era o momento que ela estava vivendo, que ela falou aquilo. Aí você vai começar a sofrer o dano. Você vai começar a entender o irmão. Já estou vendo a gente olhando assim, pô. Você está entendendo? A gente precisa aprender, irmão, na vida sofrer o dano. Olha só, Isaías 53 diz o seguinte: como ovelha muda, ele foi levada ao matadouro. Como ovelha, olhe para o seu vizinho e diga assim: então aguente aí, irmão, ó. Aguenta. Está doendo? Olha o que eu vou te dizer. Só machuca a gente. Sabe quem é que machuca a gente? É quem a gente ama. Só te machuca quem te ama. Porque só tem o poder de atingir o teu coração quem já está lá. E eu pergunto para você: por causa da ofensa, vale a pena? Vale a pena você se sentir maior do que essa situação e querer mudar com tudo e com todos e perder pessoas especiais na sua vida, simplesmente porque você não sabe lidar com uma palavra maldita no momento maldito? O que Paulo está ensinando para essa igreja é que o problema dos litígios, o problema da igreja procurar o mundo, é porque a gente não sabe sofrer com o dano. Irmão, vou dizer uma coisa para você: se eu fosse voltar para minha casa machucado com toda coisa que eu escuto aqui, pode ter certeza que talvez nem aqui eu pisava mais.
Quem aqui já viu um videozinho que eu acho engraçado? Eu acho muito engraçado de ver. É um pastor, mas aquele pastor é meio feroz, viu? Ele tá com um chapéuzão bem grandão. Parece que ele tá com uma máscara. Parece que ele tá... Como é o nome daquele filme do camarada que fica com a faca assim e a máscara? É Pânico, é? Não, não é o Jason não. É o Pânico, né? Lembra do Pânico? O camarada que ficava com a máscara, com a boca aberta assim, com a faca assim. Ele aparecia. É Pânico o nome do filme. Tem até o Pânico 1, 2 e 3 no filme. Lembra do filme? Não sei por que eu estou falando isso. É por causa da máscara do pastor, agora eu lembrei. O pastor estava com a máscara do Pânico e com um chapéu de bruxa na cabeça. E com um cajado, atravessando a rua com um bocado de ovelhinha. Aí as ovelhinhas tudo na frente. Aí vem um atrás, irmão. Vem uma ovelha atrás e toma! Dá uma olhada e ele cai no chão. Pá! Aí elas vão embora e ele fica meio desnorteado no chão. Quando ele levanta para entender o que aconteceu, vai ver ela de novo e toma e tá de novo. Você sabia que ovelha também machuca o pastor? É, pastor. É, ovelha também machuca o pastor. E quem aqui já levou uma mordida de ovelha? Dói, meu. Mordida de ovelha dói. Então, se a gente fosse se machucar com tudo que a gente ouve, a gente nem precisava mais na igreja. Diga para o seu vizinho assim, irmão, cresça. Aprenda a sofrer o dano. Se o irmão te ofendeu, maior vai ser o que Deus vai fazer na restauração desse relacionamento em nome de Jesus. Se o irmão ofendeu você, não é se afastando que você vai conseguir alguma coisa, querido. Deus tem coisas poderosas para fazer quando Ele restitui os relacionamentos dentro da igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Está mirando gente. Glória a Deus. Então a gente precisa aprender a sofrer o dano, gente. Sabe? Terminando. Sabe quando é que a gente sabe quem é uma pessoa? Quando a gente insiste em caminhar com ela apesar dos defeitos dela. Entendeu? A gente sabe e descobre que ama uma pessoa quando a gente insiste em caminhar com ela apesar dos defeitos dela. Entendeu? Então eu não preciso procurar o de fora. Eu preciso ter a capacidade de olhar para o meu irmão e dizer assim: meu irmão, me perdoe em nome de Jesus. Se eu te ofendi, se eu te magoei, se eu te machuquei. Vá para lá, irmão. Tudo bem, amado. Fiz a minha parte, agora o seu coração é você e Deus. Entendeu? A gente precisa entender isso. A gente não pode estar procurando os de fora para resolver os problemas de dentro de casa. Deus tem crescimento para a nossa vida nessa área. Ele quer nos levar a patamares muito mais elevados. Você crê nisso? Deus quer nos levar, queridos. Deus quer nos levar. Mas a nossa velha natureza quer nos puxar para baixo para que a gente não viva isso. Mas eu quero declarar essa noite: você vai viver em nome de Jesus. Cadê o glória a Deus aí? Cadê o glória a Deus aí? Olha aí. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A revelação foi grande que quebrou a cadeira. Aleluia. Queridos, vamos fazer uma coisa linda hoje, vamos? Bora. Vamos fazer aqui, já que são poucas pessoas hoje, vamos fazer aqui um círculo de mãos dadas de oração. Glória a Deus. Sobe ali, Guilherme. Fazer um círculo, sai da tua cadeira, vamos para cá, ó. Faz um círculo aí, um círculo de mãos dadas. A revelação foi tão grande que quebraram a cadeira. Eita, Jesus amado, glória.
você que está em casa, em nome de Jesus, receba essa palavra. Relaxe, calma. Entendeu um Mi maior? Ré. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Se você sabe, cante isso. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, como fruto desse novo coração. Chega a mão aí, ó, e diga assim: eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos todos nascidos em ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo no Cristo, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso és para mim. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Escute, querido, nós somos uma família. Deixa eu te falar uma coisa hoje. Toda família que é boa família briga. Toda família que é boa família se desentende. Ou não? Mas a gente não pode se separar. Sabe por quê? Porque existe um vínculo poderoso de Deus para conosco. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não estiver bem, eu não estou bem. Porque eu sou apenas um membro do corpo. Isso quer dizer que para que eu esteja bem, necessariamente eu preciso que você esteja bem. Sabe o que o diabo quer? Ele quer semear no meio do trigo o joio, para que haja prejuízo. As ervas daninhas que sufocam a vida da planta. Mas nós ouvimos a palavra de Deus hoje aqui. Deus tem um plano na unidade. E necessariamente a gente precisa estar junto. Deus tem um plano na unidade. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, juntos nós somos muito mais fortes. É a igreja junta e o mundo caindo, e a igreja de pé. É a igreja junta, o mundo sendo destruído, e a igreja de pé.
Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: a sua dor é a minha dor, seu sofrimento é o meu sofrimento, sua tristeza é a minha tristeza, mas a sua vitória também é a minha vitória, seu milagre também é o meu milagre, Glória a Deus. suas conquistas também são minhas conquistas. E se eu te ofendi em um ato, em uma atitude, em um gesto, me perdoe em nome de Jesus, mas não deixe Satanás criar uma resistência entre mim e você, porque eu preciso de você e você precisa de mim também. Glória a Deus. Deus nos chamou para a unidade, para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, nós vamos alcançar o propósito para o qual Deus nos separou e nos designou, em nome de Jesus. Somos corpos e assim bem estão. Terminando. Totalmente ligados. Cante. Maravilhoso Deus, meu Pai. Queremos que nesta noite, Senhor, essas barreiras, Senhor, que prendem muitas vezes, Senhor, dentro dos nossos corações, o Teu agir do operar, tenha sido desfeita, tenha sido devastada pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Deus, que venha fluir dentro do nosso ser, Senhor, o amor, o perdão, a misericórdia, a justiça, Senhor. Pai querido e santo, Tu tem tratado, Senhor, da nossa intimidade para contigo, porque é primeiro tratado, Senhor, diante dos irmãos, para que nós possamos, Senhor, usufruir dos Teus benefícios, Senhor. Ó Deus, muitas vezes também são a causa das nossas próprias orações não serem atendidas, Senhor, porque tem que ter essa quebra, Senhor, tem que ter esse perdão, tem que ter, Senhor, essa lavagem da alma, Deus. Lava o nosso ser, o nosso íntimo nessa noite, Senhor, cada coração, Senhor. Ó Deus, nós não estamos isentos, Senhor, destes problemas, porque tratamos de família, Senhor, mas muitas vezes queremos fugir dos mesmos, Senhor. Mas nesta noite Tu nos ensinaste, Senhor, o poder, Senhor, de quebra de qualquer maldição, Senhor. É quando nós sofremos o dano, Senhor. Ó Deus, trata de cada um nessa noite, assim como Tu tens, Senhor, desejado em fazer aqui neste lugar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a melhorar e a Te servir. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoa aqui cada vida nesta noite, Senhor, que veio, Senhor, este culto, Senhor. Que cada um possa sair, Senhor, poderosamente abençoado pelo poder do Teu Espírito Santo. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Nos leva em paz aos nossos lares, nos dá uma noite de descanso e que nós possamos refletir, Senhor, desta palavra tão poderosa que foi ministrada hoje. Ó Deus amado e santo, continua conosco. Essa é a minha oração te pedindo e já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, aleluia, e o amor de Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja entre nós, hoje e sempre. E a igreja salva em Cristo Jesus diz amém. Deus abençoe e dê um abraço no seu irmão.
Abraça o seu irmão nessa noite e diga que ele é importante para você.